Quem é Deus para você? Um juiz severo e distante, que só espera sua queda para punir? Ou talvez um avô bonzinho, indulgente, que finge não ver o seu pecado? A pergunta de hoje é crucial para a vida cristã. Como a sua visão de Deus molda a forma como você lida com o seu pecado? Eu sou Olavo Cortez, marido de Luana, pai de Pedro, de Oliva e de Lissa. Eu sou um cristão comum, transformado pela graça de Deus, convicto de que a Bíblia é suficiente para nos guiar em tudo aquilo que realmente importa. Eu ainda não venci todas as minhas batalhas, mas eu já venci batalhas suficientes para crer que é possível vencer o pecado, para crer que é possível crescer em santidade e, principalmente, que é possível viver para a glória de Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. O Cansados e Sobrecarregados vai ao ar todos os dias, às 23 horas, com um propósito muito simples: ajudar você a enfrentar os dilemas da vida, mas não de qualquer forma. Enfrentar os dilemas da vida com sabedoria bíblica e esperança verdadeira. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Vamos ler os versos 6 e 7. O texto nos diz assim: O Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quem é Deus para você? O que você pensa quando pensa em Deus determina como você lida com o seu pecado. É interessante que todo pecador viciado repete para si mesmo em algum momento: ninguém viu o que eu fiz. Essa é uma mentira que certamente alimenta a ilusão da impunidade. Mas a palavra do Senhor é clara ao nos dizer que não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É o que está escrito em Hebreus capítulo 4, verso 13. A questão, portanto, nunca foi falta de vigilância humana, mas uma visão reduzida demais de quem Deus é e que facilita o seu pecado. Porque quando a ideia de Deus é distorcida, o seu relacionamento com o pecado também se torna distorcido. Se você enxerga Deus apenas como um amor sentimental, um amor fofinho, você provavelmente não levará o seu pecado tão a sério. Isso porque você imagina que esse tipo de Deus jamais julgará os seus pecados. Agora, se por outro lado, você enxerga Deus apenas como um juiz implacável, você foge desse Deus com medo. Você foge convencido de que não há misericórdia em Deus. Mas as Escrituras não nos permitem fabricar um Deus à nossa própria imagem. Não. O próprio Senhor se apresenta no texto que acabamos de ler. Ele se apresenta como o Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse é o Deus real, o amor que perdoa e a justiça que não faz vista grossa. E é só quando mantemos esses dois aspectos juntos que nós podemos lidar de forma honesta e transformadora com o nosso pecado. É interessante perceber que quando Deus fala de si mesmo, nós só precisamos escutar a sua palavra. Quando Deus fala de si mesmo, nós só precisamos nos curvar diante da sua glória. Quando Deus fala de si mesmo, nós só precisamos ajustar nosso coração aos seus propósitos. E Êxodo 34, versos 6 e 7, talvez seja a autoapresentação mais densa que Deus nos dá no Antigo Testamento. É um texto que registra que o Senhor passou diante de Moisés
e proclamou o seu próprio nome 2 vezes. O Senhor, o Senhor. A repetição, como notam alguns comentaristas, sublinha intimidade. Essa repetição traduz ênfase naquilo que está sendo dito. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu, o mesmo Senhor da aliança, estou aqui contigo, Moisés. E aí, na sequência, ele elenca os seus atributos em 2 grandes blocos que precisam permanecer juntos. Ele coloca uma parte dos seus atributos no bloco da misericórdia e a outra parte dos seus atributos no bloco da justiça. Compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Cada termo desse vai carregar um universo de significância. Ora, compassivo e bondoso, Deus se inclina a quem não merece. A compaixão do Senhor não é meramente teórica. A sua compaixão enxerga as nossas limitações, derrama ternura no relacionamento que ele estabeleceu com o homem, um homem de carne e osso, um homem conhecido e naturalmente pecador. Mas ele também se declara tardio em irar-se. Em outras versões, longânimo. Esse texto literalmente significa nariz longo. Essa imagem hebraica traduz a perspectiva de alguém que não se ira rapidamente. Traduz a ideia de alguém que demora a se inflamar. Deus, portanto, não explode de primeira. Deus é paciente. Ele também é grande em misericórdia e fidelidade. Esse atributo não traduz a perspectiva de um sentimento volúvel, não. Pelo contrário, é um tipo de lealdade pactual. É um compromisso firme que nos sustenta quando estamos cambaleantes. Esse bloco de atributos desemboca, portanto, em ações reais. Primeiro, ele guarda a misericórdia em 1000 gerações. Segundo, ele perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Essa tríade, maldade, transgressão e pecado, não deve ser entendida como 3 categorias separadas. Não, deve ser entendida de uma maneira que Deus afirma lidar com todas as formas de mal. Ou seja, não há pecado grande demais, também não há pecado pequeno demais que escape ao seu olhar, que escape à sua graça. Deus, portanto, perdoa, porque perdoar faz parte do seu caráter. Deus não concede perdão de má vontade, ele perdoa com alegria, uma alegria santa. Mas atente para o fato que a mesma boca que promete perdão afirma, ainda que não inocente, o culpado. Ele perdoa, mas ao mesmo tempo não inocenta culpados. Aqui, portanto, não há nenhum tipo de contradição. O que há aqui, na verdade, é uma santidade coerente. Ele visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perceba que essa linha estabelecida entre o pecado, a maldade, a iniquidade e as suas consequências, que vão até a 3ª e a 4ª geração, não nos ensina que Deus pune inocentes por erros alheios. Pelo contrário, nos ensina que cada geração que persiste no mesmo pecado colhe a sua própria colheita. Em outras palavras, o texto nos ensina que ninguém pega carona na disciplina aplicada ao avô para pecar hoje tranquilamente. Se você pecar hoje, você vai colher as consequências do seu pecado da mesma forma que as gerações anteriores colheram por seus próprios pecados. Não existe, portanto, maldição hereditária. E a própria história confirma esse princípio. O Império Romano, que parecia invencível, desmoronou lentamente. Não apenas por ataques externos, mas por causa da sua própria decadência interna. Roma foi corroída pela corrupção política, pelo egoísmo, pela busca desenfreada por prazeres, pela perda dos valores que sustentavam aquele povo. O povo queria pão e circo, mas não queria disciplina, não queria responsabilidade. E nesse ínterim, a violência aumentava, a desigualdade se agravava e a confiança em si mesma substituía qualquer tipo de temor ao Senhor. E qual foi o resultado? Um império grandioso que ruiu de dentro para fora. Será que não é exatamente o que vemos hoje?
Nossa geração também se orgulha de seu poder, da ciência, da tecnologia, mas se entrega à corrupção, à idolatria do prazer e ao desprezo pela santidade. Vivemos em uma cultura que lembra muito Roma em seus últimos dias, obcecada por entretenimento, indiferente ao pecado e convencida de que pode viver sem Deus. Mas o juízo de Deus é tão real quanto o seu amor. E uma sociedade que insiste em zombar de Deus, inevitavelmente colhe as consequências da sua rebelião. O salmista já declarou no Salmo 127, verso 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Roma caiu porque construiu sua glória sobre a areia movediça. Construiu a sua glória sobre o orgulho humano, sobre prazeres passageiros e sobre o poder militar. Nossa geração caminha no mesmo rumo quando rejeita o Deus vivo e se curva diante de ídolos modernos. Mas enquanto os impérios passam, o reino de Cristo permanece. Essa é a esperança que temos. Mesmo quando o mundo repete a história de Roma, a igreja segue de pé, porque está firmada no Deus que é compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e em fidelidade. É por isso que precisamos compreender que o amor de Deus e a sua justiça caminham juntos. É por isso que se faz tão necessário compreender que os atributos de Deus são duas pernas da nossa vida espiritual. Se perdermos uma delas, caímos, destruímos a nossa vida espiritual. É por isso que se você só enxerga a justiça, quando você pecar, você vai se esconder, você vai mentir, você terá o seu coração paulatinamente endurecido. Você pensa, já que Deus vai me esmagar, então é melhor eu fugir. É melhor me entregar de uma vez por todas. Agora, por outro lado, se você só enxerga o amor, quando você pecar, você vai banalizar, você vai adiar o arrependimento, você vai considerar a existência de algum tipo de tolerância ao pecado, onde Deus considera rebelião. Então eu pergunto, quando você cai, o que você pensa de Deus? Você precisa se lembrar que a sua resposta vai revelar a sua teologia prática. Se você corre para as sombras, talvez sua imagem de Deus seja apenas a do juiz severo. Se você dá de ombros e é indiferente, talvez o seu Deus seja aquele vovozinho, bonzinho, indulgente, que sorri para qualquer coisa, até para os seus pecados mais imundos. Mas o Deus verdadeiro, que perdoa o pecado, a transgressão e a iniquidade, e não inocenta o culpado, convida você para a luz. Você é convidado ao arrependimento honesto, sem se auto-enganar. Você é chamado a uma fé confiante, uma fé que não leva você para o autoexílio. Não caia na teologia do Wi-Fi desligado. Não haja como alguém que cai em pecado secreto e age como se, ao sair da igreja e apagar as luzes, Deus perdesse o sinal da sua vida. Essa pessoa esquece que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. O resultado desse comportamento é um ciclo de esconderijo, de culpa e mais queda. A cura começa quando a pessoa reencontra o Deus que vê tudo e ainda assim estende compaixão aos que se voltam para ele e que saem das trevas. Não caia no conto do abraço de urso da graça barata. Não haja como o outro, ferido pela vergonha, e cria um Deus abraço, um Deus que nunca confronta, sente alívio por alguns dias, mas volta à lama, sem justiça. Porque não há temor, sem temor, porque não há ruptura. Quando redescobre Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7, ele redescobre o Deus da aliança, o Deus que disciplina, e a disciplina que nos traz de volta a vida. Quando nós juntamos misericórdia e justiça,
à luz do que está escrito em Êxodo 34, 6 e 7, nós vamos adiante na história. Nós vamos para a cruz. Deus mostrou o amor que perdoa e a justiça que não passa pano. Ali o culpado, ele não ficou sem punição, porque Cristo levou nossa culpa. O pecador não ficou sem perdão, porque Cristo nos acolheu. Por isso, depois de pecar, você não precisa fugir. Você precisa correr para Cristo. E antes de pecar, você não brinca. Você teme ao Senhor. Esse é o Deus real. Esse é o único Deus capaz de libertar você de hábitos escravizadores. É por isso que, para superar tudo isso, submeta-se à autorrevelação de Deus. Deus nos diz quem Ele é. A verdade é que nós não temos direito de pensar sobre Deus de modo diferente daquele que Ele próprio nos revela. Dê um basta, de uma vez por toda, no trabalho da oficina de ídolos do coração que você insiste em manter aberta. Arrependa-se. Arrependa-se como quem crê na misericórdia. Confesse tudo, porque você sabe que Deus é compassivo e bondoso. Abandone o pecado. Abandone a transgressão e a iniquidade como quem teme a justiça. Corte hoje o acesso ao pecado, porque Deus não inocenta o culpado. Lembre-se diariamente do pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. Deus é fiel, Deus é leal. Quando você tropeça, o pacto de Deus não tropeça junto com você. Quando você promete e falha, a fidelidade de Deus permanece por toda a eternidade. Você pode se levantar para lutar de novo, exatamente porque Deus é fiel. Lá nos comentários eu vou deixar alguns textos para você ler e meditar ao longo dos próximos dias. Por fim, se você cair, ou melhor, quando você cair, observe como você está reagindo. Estou reagindo ao Deus verdadeiro ou à imagem que criei de Deus? Corrija sua visão pelo que a palavra diz. E quando experimentar essa misericórdia, não brinque com a justiça do Senhor. Corte hoje mesmo um hábito que você vem tolerando e entregue a Deus em oração. Se essa mensagem falou ao seu coração de alguma forma, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade ainda hoje. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Pode ser uma palavra de gratidão, uma oração ou até mesmo uma luta que você deseja colocar diante do Senhor. Eu leio cada comentário e oro por você. E se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum episódio. Não esqueça que amanhã, às 23 horas, tem mais uma dose de confronto e de esperança. Porque enquanto o mundo dorme, nós seguimos lutando contra o pecado e vivendo para a glória de Deus, pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.